tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 11 de agosto de 2011, quinta-feira. O verbete é o 2020. Tem 6 páginas, 48 elogias e 13 máximos. O tema é autoinserção cultural. A especialidade é adaptaciologia. Quem escreveu o verbete é uma especialista no assunto, que é a professora Cristina, que está aqui, assessorada pelo nosso chefe das coisas do verbete aí. De modo que hoje vocês têm tudo. O verbete dela esgota o assunto do ponto de vista prático, pelo menos até o momento. É impressionante. Definição. A autoinserção cultural é um ato ou efeito de a consim uma mulher perceber, analisar, compreender e adaptar-se aos hábitos, rotinas, costumes e comportamentos dos moradores da localidade, cidade, região, estado ou país, para onde transfere residência temporária ou definitivamente, incluindo, quando necessário, o aprendizado de novo idioma. O corte intencional do vínculo com o holopensene do local de origem. A ligação inicial com o holopensene do local de destino. A vivência no holopensene do novo local após a transferência da residência. A manutenção do megafoco pessoal. O enfrentamento dos conflitos íntimos. As sincronicidades positivas facilitando a preparação e a mudança para o novo local. A preparação do docente para ministrar aula em localidade com hábitos e costumes diferentes dos pessoais. O estudo prévio da cultura e do idioma do local de destino. Os acertos grupo-kármicos antes da separação da família nuclear. A identificação de novas oportunidades evolutivas. O desenvolvimento do senso universalista de berço, a partir do hábito familiar de compartilhar experiências com viagens internacionais. Eu li apenas um pedaço da fatologia, tem mais de 20 linhas. A evidência do amparo extrafísico durante o momento evolutivo crítico, as projeções lúcidas orientando escolhas de destino. Agora, na argumentologia tem exatamente 4 tópicos que vale a pena observar. Etapas. São expostas à autoinserção cultural, que pode acontecer através de 4 etapas. Os alicerces. 4 condições facilitadoras da autoinserção cultural. A cognópolis. 10 condições otimizadoras da autoinserção cultural na cidade de Foz do Iguaçu. E depois, os 6 confrontos na tabelologia entre características conscienciais favoráveis e desfavoráveis à autoinserção cultural. Na remissiologia, dos 15 itens, destacamos abertismo consciencial, adaptabilidade, dupla cidadania funcional, radicação vitalícia na cognópolis, separação unificadora. Frase enfática. A autoinserção cultural contribui para o desenvolvimento e a expansão do senso universalista, da consciência interessada na prática da interassistencialidade, além das próprias fronteiras. Essa frase enfática tem uma palavra sesquipedal. Você já enfrentou o desafio de residir temporário ou definitivamente em país estrangeiro? Reconhece o valor evolutivo do contato com neoculturas? Uma coisa interessante que esse verbete aí aconteceu, que eu estava falando com a professora Cristina, é o seguinte, que o arcabouço, a estrutura estilística que nós, depois de muitos anos, montamos a enciclopédia para fazer o verbete, permite entrar com qualquer tipo de assunto e dá uma visão cosmofisiológica do assunto. Ela usou praticamente todo o arcabouço, toda a estrutura que nós temos do verbete, por isso que ficou tudo exposto. A pessoa, através do próprio arcabouço, ela vai lembrar de alguma coisa que ela esqueceu do assunto que ela está pesquisando. Então, veja, isso é experiência de muitos anos. Afinal de contas, só de tertúlia aqui, nós estamos com 9 anos já, né?
Isso aí não se brinca, quando vai acumulando. Agora, o seu verbete clareou bem isso para mim, bem claro. Ela usou todos os gadgets estilísticos que nós usamos. Agora, isso aí é bom que a turma de vocês pense nisso. O arcabouço do estilo. O estilo, você está entendendo, estrutural da história. Qual a opinião do senhor sobre os trabalhos da pesquisadora Susan Blackmore, que vive falando que fenômenos como projeção da consciência são criações mentais? Olha, a gente não pode ir no bico e nada dela pelo seguinte, ela começou a falar nisso, falando em droga, que ela usava a droga para fazer projeção. Quer dizer, essa aí, para mim, não tem nenhum crédito. Eu não dou valor para ela em nada. Mas é bom que ela toca no assunto, mexe, remexe, briga, debate. Então ela é ótima nisso. Outra aqui. Lembro dessa madrugada de um episódio de assistência no CAF. Poderia me informar se o senhor prestou algum tipo de assistência para um casal e a filha deles que possuía problema de fissura lábio-palatal? Nessa situação, o senhor frisava para mim uma data, abril de 1712. Poderia me confirmar algum desses fatos? Não. A única coisa que teve é que teve uma pessoa aqui que estava com um filho que tinha um problema de sono e dormia com a boca aberta. Mas eu não cheguei a verificar, porque eu não quis chatear a criança, o rapazinho. Que poderia ser que ele tivesse com fissura, mas eu não cheguei a ver. Eu só falei para ir, nós tocamos no assunto aqui, mas não falei quem era. Precisava dele ir no otorrinolaringologista para examinar a situação, porque às vezes ele não tem uma fissura palatal, mas ele deve ter, às vezes, vegetações adenoides. Então pode ser que isso foi esses dias agora. É só olhar a tertúlia que você vai ver o dia que foi. Sou formado em economia e atuo em uma função que já executo há algum tempo e tenho a forte impressão de estar realizando a atividade errada. Estou realizando o curso do CPC e a intuição está cada vez mais forte que tem que mudar de função ou talvez de carreira, mas não sei o que pode ser. Acho o assunto relacionado à educação financeira interessante, mas como posso ter certeza que o caminho a seguir é realmente esse? O que posso fazer para descobrir a minha proeza? Olha, aí é você mesmo que tem que examinar, você mesma. Examina bem a situação, pondera, coloca prós e contras em duas colunas e faz o confronto, o cotejo da situação. É o melhor que você faz. Veja seu processo de idade nisso aí. Eu não sei a sua idade, isso também é importante. Para uma moça, às vezes é importante. O que o senhor acha do intermissivista que deseja escrever livros de literatura ficcional? Seria envolvimento com tal arte um atraso evolutivo? O que o senhor recomenda? Olha, é isso aí mesmo, né? Indeed, of course. É um processo, mas você sabe, a gente não pode dar conta nas pessoas. Cada um entra, às vezes, é pela literatura que ele vai poder esclarecer alguma coisa e chegar a atalhos. Agora, que literatura, ficção, tudo isso é atraso de vida, não há dúvida que é. Em tese é isso. Eu sou muito franco nas minhas coisas, nos meus pontos de vista, e aquilo que a gente vê baseado em fatos. Agora, a gente não pode, vamos dizer, generalizar uma coisa dessa e colocar como dogma. Nós aqui não temos dogma para nada. Cada um tem que fazer a sua experiência. Olha, siga o princípio da descrença. Faça a experiência por você e vê o que dá. Agora, se de ver, a única coisa que eu chamo a atenção, que eu acho que é um aspecto racional, lógico, que vale a pena ser, vamos dizer, exaltado, é o seguinte. Uma pessoa escreve, por exemplo, um romance. Ela pode esclarecer uma opção de coisa através do romance daquilo que ela vai escrever. Mas, por exemplo, se ela quer esclarecer mesmo, se ela fizer um livro técnico mostrando o esclarecimento direto, com técnica, com racionalidade e tal, e sem mil variações ou distúrbios ou processo de andar à distância que a literatura faz, é muito melhor. O povo vai entender mais. E outra coisa também, na hora que lançar um livro técnico, já vai entrar dentro de um nível, vamos dizer, o público-alvo é diferente. Já não vai ficar repetindo as coisas do passado.
já vai entrar com quem já esteja pesquisando, tem racionalidade, quer fazer reciclagem. É muito diferente de ficar nessas frioleiras infantis do processo de imaginação. Senão, daqui a pouco, a pessoa vai continuar vendo só os ogros dos desenhos animados, entende? Então, a televisão hoje, o cinema, só cria processos de estruturas, vamos dizer, de tudo quanto é tipo de alterações ficcionais de todo tipo. Os truques, trucagem, só se pensa nisso. Eu acho isso de vomitar. Vai chegar um ponto que essas coisas têm que parar. Então, o processo é pensar nisso. Olha bem o que você vai fazer. Olha a sua idade também. Aí eu volto a falar em idade. As pessoas escrevem para cá, mas não falam idade, nem homem nem mulher. A gente precisa saber disso, porque com quem que a gente está falando? Precisa saber. O senhor poderia dizer o nome das personalidades históricas que foram colocadas dentro da tertúlia e a finalidade? Né? O caso todo é o seguinte: nós aqui queremos chamar a atenção para fazer os bustos. Tem alguém aí da turma dos bustos? Hoje não tem, né? Mas então, o que se passa? Cada busto desse fica em 400 pratas, não é isso? R$400. Então, nós estamos querendo incentivar, porque a nossa tendência é fazer no mínimo 200 bustos. Já deve ter mais de 50 atualmente, um quarto acho que já está pronto. Eles estão começando a preparar os suportes para colocar lá o supedâneo, o pedestal de cada um. Estão pintando aí, é só chegar lá fora que o pessoal vai ver. Agora, quanto a esses que estão aqui, de vez em quando a gente chama os meus amigos para ficar perto da gente, assim, para dar um calor, dar vamos dizer, prestigiar o trabalho da tertúlia, ajudar. E a gente prestigia ele também ao mesmo tempo. Primeiro, esse aqui, ó, o Hércules, é um nosso amigo que chegou recentemente, tem menos de um ano, e que é um amigo da gente extrafísico e que trabalhou aqui no Brasil. Ele é fora de série, porque hoje ele domina muito bem as energias como consciência e ajuda demais. Então, inclusive, ele criou um lugar no Rio Grande do Sul, que tem até o nome dele, etc., tal, com a opção de coisa. Quanto a esse aqui, todo mundo sabe quem é, o Karl Popper. É uma das maiores cabeças que tem. O cara estudou muita coisa de ciência e ele era muito em cima do lance com a situação. Falava tudo na cara, não deixava passar nada. Fora de série. Eu recomendo que todo mundo, esse aqui, por exemplo, eu recomendo que todo mundo que ainda não leu, para ler alguma coisa do Karl Popper. Vale a pena ver os processos do sistema, da ciência, tem muita coisa. Outra coisa, tem muito livro dele lá. E tem até livro dele anotado por mim lá na holoteca. É só chegar lá que a pessoa vai encontrar isso. Vale a pena ver o Karl Popper. Agora, ó, quando é que vocês vão substituir esses dois por outros dois? No final do mês, mas dessa semana. Então tá, ó. Então eu já aviso para o nosso amigo aqui que nós vamos ter mais gente aqui. Sempre que for fazer, nós vamos colocar dois para chamar a atenção. Tá certo? Hein? Michelangelo, está chegando o Michelangelo. Olha, o próximo que vem, ela já falou, é o Michelangelo. Você já fica sabendo. Que é um cara de arte, presta atenção, mas se de ver. São os gênios da humanidade que nós chamamos a atenção. Existe aqui o caminho da lógica, o caminho da lógica tem uma população de gênios. Então a pessoa passa no meio desse gênio para ela ver se amplia a cabeça. Outro aqui. No livro 700 Experimentos da Conscienciologia, o senhor comenta que todo cientista em qualquer área da ciência convencional enfrenta 4 impasses que exigem decisões prioritárias perante a sua alta evolução lúcida. Ser e saber, mente e matéria, essência e pele, ego e universo. Nessa direção, acrescenta logo depois que é muito raro um cientista estabelecer lealdade à para-humanidade. Sendo assim, gostaria que explicasse quais são seus principais impasses, quais são os principais impasses que um cientista leal à Sociex costuma encontrar. Os impasses são esses que eu tenho encontrado na minha vida, né? Tudo que eu fiz em matéria de conscienciologia até agora foi baseado na minha auto-para-procedência, que eu não sou bobo.
E outra coisa, eles me avisaram e me ajudaram. Eu tive e estou mostrando sempre uma certa gratidão e lealdade com eles, eles também fizeram comigo. Chegaram a fazer uma mini Comunex Extrafísica para nós termos contato com os outros e preparar a turma que está chegando por aqui. Ainda até hoje ainda estão chegando. Isso é muito importante. Foi feito o pandeiro baseado nisso. Agora, gente, se eu não fosse fiel a eles, a lealdade, a amizade que eu tenho, as minhas amizades raríssimas, a maioria delas são de concierge. Eu falo que o meu maior amigo é um evoluciólogo que eu dei o cognome a ele de transmentor. Quer dizer, um mentor transcendente. É de propósito. De modo que o cientista humano que fica mexendo com a eletronáutica e só vê, ele é psicótico do elétron, ele não vê nada do processo extrafísico. Ele não sabe o que é holossoma. Ele nunca viu falar em macrosoma, por exemplo. Só para falar nisso. Macrosoma é um negócio que eu não encontrei na história humana nem na história da medicina. Depois que eu publiquei a teoria, é que a coisa começou na Terra. Isso é totalmente novo. E por quê? Devido à minha lealdade extrafísica com o processo para ver. Porque macrosoma, tudo funciona através da paragenética. Eu quero até dizer para vocês que agora, recentemente, uma pessoa me perguntou, eu vou ter um filho, a minha mulher está grávida. Então eu pergunto para vocês, se eu tenho o macrosoma e a minha mulher tem o macrosoma, o meu filho vai nascer com o macrosoma? Eu falei assim, não, tudo errado, nada disso. É o contrário, não tem nada que ver. O macrosoma não tem nada que ver com a sua genética. Ele transcende a genética. O processo é na paragenética, são macetes que são colocados ou inseridos, feita a inserção, como a gente está falando hoje aqui, a inserção no processo da paragenética dentro daquele holossoma que vai renascer e pegar o corpo. De modo que é totalmente diferente. Então, veja, isso tudo aí é uma coisa para a gente pensar. Agora, a pergunta é muito pertinente. Essa nunca ninguém me fez nesses anos todos que eu tenho falado de macrosoma. É tanto que eu já escrevi, já fiz até um verbete sobre o assunto e coloquei no dicionário. Quer dizer, a pessoa já quer que o filho já nasça com macrosoma. É muito interessante, né? Mas a pergunta é muito pertinente, muito sério. Agora, gente, eu queria falar uma coisa para vocês muito séria. Às 5 horas de hoje, até às 9 horas da noite, vai haver a Feira da Agricultura Familiar de Foz do Iguaçu. Uma agricultura promovendo a cidadania e desenvolvendo o desenvolvimento sustentável no campo e na cidade. Vamos valorizar. É hoje, dia 11 de agosto. O local é o Centro de Artesanato, Avenida das Cataratas, em frente ao Hotel Bourbon. Produtos da agricultura familiar, orgânicos. Eu estava até com vontade de ir lá, não sei se eu vou ter chance, mas... E artesanato da região oeste do Paraná. Vale a pena ir lá. Organizadores, a Rosfoz, a AFAMED, a Promis, Vida Saudade e Coprafá. Agora, apoio, Secretaria da Agricultura, a Prefeitura de Foz, Emater, Itaipu, Capa. Quer dizer, é sério, vale a pena. Eu vou repetir onde é. Em frente ao Hotel Bourbon, lá na Avenida das Cataratas. Começa às 5 horas e vai até às 9. É bom vocês ir lá. Ou você não pode ir lá, não, para ver o que é que tem lá para nós, que você é especialista nos meus assuntos aí. Você me representa, 5 horas. Vai lá e dá uma olhadela para ver o que é que tem. Quem sabe que você vai achar alguma coisa das nossas preciosidades que nós vivemos procurando. Orgânicos. Vê se tem mini-milhos. Mini-milhos. Isso aí é importantíssimo. Se tiver, você compra uma meia dúzia para mim. Tá certo? Mini-milhos. Eu gosto muito de mini-milhos orgânicos. Pode falar, ó, é com você. Ó, uma parabéns. Patrícia falando para outra, não é? Parabéns pelo verbete. A pergunta é na página 10, na fatologia, na 9ª linha. No final, o desenvolvimento do senso universalista diverso a partir do hábito familiar de compartilhar experiências com viagens internacionais.
Você poderia falar mais? Sim. Na minha família, especialmente da parte do meu pai, minha tia, eles sempre viajaram muito para a Europa. Assim, quando já era bem pequena, até meu pai, ele viajou muito antes de se casar com minha mãe, e depois também. Ele viajava para os Estados Unidos, para o Brasil, e meus tios para a Europa. Eles tinham, assim, todo ano, faziam uma programação, e tinham um recorrido, e cada ano iam mudando assim, os países, mas eles ficavam uns 40 dias lá. E minha tia, especialmente, ela fazia todo um diário daquela viagem, fazendo todo um detalhamento, todos os locais que ela visitava, e trazia quase um livro após a viagem deles. Aí, depois que eles voltavam, tínhamos um encontro familiar, onde eles passavam todas as fotos, na época, diapositivas, aquelas que eram pequenas, e ela entregava um livro para nós, para ler tudo, aí íamos acompanhando as fotos e os relatos dela, e ela entregava um exemplar para cada um de nós, para ver, assim, em detalhamento, que ela tinha conhecido, quais tinham sido as experiências dela. E realmente eu adorava aquele evento anual que acontecia, e inspirava realmente a tentar viajar. E eu sempre gostei mesmo de viajar. Eu viajei para a Europa só na época do FIC, que fui para Barcelona, e depois conheci Londres também, através da própria viagem, mas era assim uma questão que eu tinha até minha ideia, no momento mesmo morando em Buenos Aires, era para ir morar na Inglaterra. Então, assim, sempre gostei mesmo da viagem, aquilo foi criando, assim, um interesse, e o desejo, assim, de conhecer outras culturas, e aquilo vai dando, assim, um espírito, assim, mais aberto, e, assim, de tentar conhecer outras pessoas, morar em outros locais, e aquilo foi realmente, assim, uma semente bem de pequena. Não, e depois você arranjou até um cara também que é viajante, e outra coisa, estudou até em Hollywood, né? Também. É terrível, né? Os afins se atraem. Mais uma. No detalhismo, é o último efeito de feitologia. Qual a página? A página 11. Feitologia, o último efeito, o efeito interassistencial da reciclagem intraconsciencial nos grupos de convivência anterior e atual. Então, aí, realmente a mudança para aqui, e o interesse especificamente foi também de melhorar o nível de assistência, que já tinha assim como chegado a um teto lá em Buenos Aires, através da própria docência mesmo, e o desejo de vir para aqui foi assim, ampliar em muitos sentidos. E aqui ela promoveu uma reciclagem intraconsciencial, com certeza, essa mudança aqui na convivência com um novo grupo, assim, bem direto, com outros exemplos, assim, muito mais vivos que tinha lá em Buenos Aires, e aquilo gerou uma mudança, assim, agora, no reencontro com o meu grupo, assim, do passado, de alguma forma, e até com a própria família, e isso, com certeza, gerou um efeito, assim, interassistencial muito grande, assim, de melhoria mesmo, nos contatos com a família, com os amigos, com outras pessoas, assim, que eu já tive do passado, e que aquilo, assim, reverteu totalmente, assim, a forma que eu tinha me relacionado, e hoje, a partir de uma nova vivência e das próprias reciclagens, gerou, assim, um efeito e uma forma de olhar bem diferente, e também um olhar mais assistencial. Então, foi bem positivo nesse sentido. O Cris, obrigada, tá? Cris Silvana aqui no ar. Na parafatologia, na segunda linha, de baixo para cima, você fala as projeções lúcidas, orientando escolhas de destino e desenvolvimento de sinalética, orientando o destino, né, e seguindo aí, o desenvolvimento de sinalética energética. Como é que você fez isso? Porque às vezes a gente tem determinadas projeções, a gente fala, isso é projeção, isso não é.
e acaba não valorizando essas informações. Você usou uma técnica específica, planilhas, o que você utilizou de fato para que essas projeções fossem, na verdade, sinaléticas para você? Na verdade, que coloquei aí foi a partir de uma experiência assim, que eu tive, uma projeção lúcida, assim, bem marcante. Na época eu estava morando em Córdoba. Depois que em Buenos Aires, pela própria reestruturação do IPC, o centro educacional foi fechado em 2002. Aí, na época, era coordenadora. Aí eu decidi ir para Córdoba. Eu pensei, vou abrir um centro lá. Eu tive assim, bem ingênua. Mas a coisa foi bem difícil lá. Estava um processo assim, até complicado, porque foi bem rápido o fechamento do centro educacional. E aquilo me gerou assim, um pouco de estresse. Eu decidi, vou para lá e consegui mudar até o trabalho, consegui uma transferência do mesmo trabalho lá em Córdoba. Mas foi uma época bem crítica, assim, eu tive dificuldades de me inserir nessa cultura. O próprio Holopensene de lá é bem difícil, muito politizado, e até eu morava numa cidade a 20 minutos de Córdoba, da cidade capital, e o Holopensene assim, totalmente interiorota, e eu estava assim, entrando numa melinha absoluta. E aqui ainda não tinha perspectivas com o IPC em Buenos Aires, então assim, estava naquela coisa do trabalho, sem saber bem aonde vou me encaixar. E na época eu recebi, já mais no outro ano, foi no 2003, eu morei aproximadamente um ano, um pouco mais, em Córdoba, e eu recebi um e-mail do Sebastián e Natália, eles argentinos, que decidiam novamente enfrentar o desafio de abrir o IPC lá, mas nesta etapa ele seria autossustentado, porque na época nós dependíamos da sede no Rio. Então eu recebi esse e-mail assim só informando, vamos abrir novamente essa atividade. Eu realmente assim, aquele e-mail foi com uma luz no final do túnel. Aí fiquei naquela época, tinha que novamente fazer o translado, meu trabalho, era toda uma época bastante difícil. E nessa época eu tive uma projeção assim, direta, assim, com um amparador me falando, tem que voltar mesmo para Buenos Aires. É o momento, é agora. E eu estava assim, realmente, já uma melinha, não conseguia nem abrir os livros de projeciologia, não conseguia nem olhar eles, porque aquilo me trazia assim, uma enorme melancolia. Aí, a partir dessa projeção, na mesma semana, eu peguei um ônibus e voltei. Aí depois vou para Buenos Aires, fui lá, conversei com eles, com Natália e Sebastián, e decidi depois, vou arrumar a minha mudança, vou voltar. Aí, novamente, comecei de zero, com trabalho, com tudo, porque eu tinha deixado o meu trabalho. E decidi, não, a partir de agora vou mudar mesmo, vou fazer uma mudança radical. Aí veio a ideia de, talvez, morar em Foz. Aí aquilo foi só, assim, um início de ideia que tive. E aquilo foi tão marcante, assim, que eu não tive dúvidas de tomar essa decisão, mesmo que não era o melhor momento, assim, até em que eu me encontrava, até pelas companhias com que, de alguma forma, estavam dependendo de mim, mas achei que era o melhor, e realmente isso foi o início de uma etapa muito mais favorável que eu achei que estava começando. Aí decidi encarar esse desafio, e foi bem marcante. E o desenvolvimento de sinalética, energética e parapsíquica, eu já estava em Buenos Aires, já tinha feito a mudança, eu já tinha decidido vir para Foz, até já tinha vindo a fazer acoplamentário, eu já tinha feito consciencioterapia intensiva, vim para tomar algumas decisões que estava vendo que aquilo tinha que estar resolvido antes de vir para aqui. E já nessa época, já tudo já em preparação mesmo para chegar aqui em Foz, comecei a ter assim algumas dicas em português. Eu já tinha começado, já tinha feito os cursos de idioma, eu fiz o curso durante
4 meses, assim, todo dia, de idioma português, e comecei a ter assim, começaram a chegar ideias no idioma português. Até então, assim, eu não tinha estudado, mas era uma coisa assim, continuava com, assim, a mente ainda trabalhava em espanhol, mas começaram a chegar essas dicas, assim, de sempre dando força e ânimo em português, quando eu saía da minha casa, ia para o trabalho, e aquilo assim, com banhos de energia, no momento, aquilo me dava assim uma força imensa. Então, assim, e uma segurança para os passos que tinha que fazer. Então, assim, para mim, tudo aquilo foi bem marcante, e indicando isso, não? Corroborando um pouco as minhas decisões. Então, foram bem intensas nessa época, todas essas sinais que eu tive. Obrigada, Cris. Cris, a Beth aqui no bem em cima. Tudo bom? Parabéns pelo verbete. Obrigada. Em fatologia, na 7ª linha, quase no final da 7ª linha, os acertos grupocármicos antes da separação da família nuclear. Eu gostaria que você falasse, ampliasse, fazendo uma relação desse item com o primeiro ciclo, na página 11. Então, com certeza, no momento que eu, assim, até na minha família não foi muito uma surpresa o fato de eu decidir vir morar em Foz. Eu viajava muito, antes viajava mesmo pelo próprio trabalho, quase nem, assim, era pouco tempo que eu estava em casa, e sempre a minha ideia era, assim, tentar definir aonde que seria que eu ia morar. Então, assim, depois eu comecei a viajar mais, quando eu conheci a Conscienciologia, obviamente eu viajava o tempo todo, assim, para o Rio, na época, não, para fazer SP2, porque lá não tínhamos, SP1 tampouco, porque isso começou bem mais para frente. Então, eu viajava permanentemente, mas com certeza, no momento que eu tomei a decisão de sair, de viajar, de mudar definitivamente o local, aí foi uma decisão que, assim, mesmo que não era totalmente inesperada, uma coisa que gera um impacto, assim, para o grupo familiar mais cercano. Assim, meus pais, especificamente, minha irmã, ela mora no interior, em Rosário, que é uma cidade no interior da Argentina, e para meu irmão, que assim, muito não era uma coisa assim, muito nova, porque realmente estava o tempo todo viajando. Então, assim, mas era uma necessidade, porque na época eu também, como estava com muito conflito antes de decidir, o relacionamento com o grupo familiar comecei a ficar um pouco tenso, porque você está resolvendo algumas questões e também tem um pouco assim a cobrança da família, então você vai ir e vai nos deixar, e meus pais já são velhos, não? Meu pai já dessomou agora. E então tinha assim, no fundo está essa questão assim um pouco de cobrança, de você já não vai estar mais aqui, se acontecer alguma coisa. Mas eu assim, sinceramente, em um momento avaliei que eu não podia assim, se ficasse em Buenos Aires por causa deles, depois, na minha dessoma, ir cobrar para ele, fiquei por vocês, não, agora vocês arrumam alguma coisa boa para mim, para minha evolução. Então, assim, sopesando isso, eu achei realmente que a minha decisão era certa, que eles, com certeza, eles iam ficar um tempo assim, pela ausência mesmo, porque eu era bastante presente na casa com meus pais, cuidando deles, mas assim especificamente, mas que aquilo melhorou assim no momento que eu saí, e aquilo foi uma melhora assim mesmo com eles no relacionamento, e eu acho que aprendi muito aqui no momento que eu cheguei em termos assim de interassistência. Então aquilo melhorou assim um 100% o relacionamento com meus pais e com meus irmãos, para tentar ver que eles também tentassem olhar o melhor para eles. Minha mãe, ela tem assim muito conhecimento, ela nunca fez nenhum curso, mas ela sempre
ficou muito interessada com tudo que é da conscienciologia. Quase que dei um CIP para minha mãe em casa, assim, aos poucos ia falando, e ela me ouvia o tempo todo. Então, é uma pessoa assim, aberta, e que eu falo com ela assim, abertamente das consciências, o que acontece com a dessoma, até depois, quando meu pai dessomou, também falando da necessidade dela abrir mão dele também. Então, assim, aquilo só foi benefícios que trouxe nesse sentido. E com relação ao ciclo, ao primeiro ciclo, o choque cultural, crise cultural e inserção cultural. Com certeza, vir para aqui uma coisa que você está planejando, assim, até teoricamente você tem uma ideia, mas assim, no momento que você chega, acontece o choque, não tem como. É outra realidade. Mas aqui em Foz, uma cidade assim, totalmente diferente de Buenos Aires, em termos de cidade mesmo, uma cidade pequena, aquilo gera, assim, no início, me gerou um certo desconforto, assim, achando, nossa, a cidade é pequena mesmo. Só olhar um fato, aqui o máximo, na época nem tinha shopping, então o máximo, o Big era o máximo. Então, assim, eu estava totalmente, aqui não tem nada. Então, revalorizar, hoje, para mim, fosse um paraíso. Quando eu vou para Buenos Aires e volto para aqui, gente, isso é um paraíso realmente. Então, assim, na época, é impossível não vivenciar aquele choque, aquela crise com outra cultura. As pessoas são totalmente diferentes, sim? A forma, o trato. Eu gostava demais, mas assim, no momento que você começa essa convivialidade, ficava assim um pouco invadida, a palavra, assim como muito intrusiva, que não achava, gente, as pessoas são demais, todo mundo quer saber tudo da minha vida, eu não posso estar contando tudo para todo mundo. Então eu achava que tinha que colocar um limite. Tem mais gente em Buenos Aires que quer falar. Pode falar. Pode. Oi, Cristina, tudo Olá. bem? Acho que você me deu um filme. Acabei de ver um filme com as tuas palavras. Um filme dos últimos 7, 8 anos, mais ou menos. Gostei muito e muito obrigado por tuas lembranças. Eu gostaria, sobretudo para o resto das pessoas que estão chegando por aqui por Foz, eu gostaria que você expanda, por mais que está bem detalhada aqui, a tua experiência pessoal respeito na argumentologia, nos alicerces, o primeiro ponto, sobretudo a parte de planejamento. Qual foi a tua, ou seja, o que é tudo aquilo que você pode recomendar para todos aqueles que estejam com a ideia de fazer qualquer tipo de mudança de localização? Sim, eu mesmo falando da minha experiência, que o que mudou, além é mudança de país e de idioma, eu acho que isso se encaixa para todos nós aqui, as pessoas que estão querendo morar em Foz e que precisam de alguma forma ter certas condições para vir e realmente se inserir dentro desta cultura. E no planejamento, especificamente, quando eu tomei a decisão, comecei a fazer, realmente, eu tomei o computador e coloquei todos os pontos que eu precisava acertar antes de sair de Buenos Aires e chegar aqui com uma mínima estrutura para conseguir me bancar um tempo até ter trabalho. Eu tinha feito alguns contatos nas viagens, quando eu fiz curso complementar e demais. Uma delas foi Jacqueline Betancourt, que foi ela que, de alguma forma, ela me... depois, quando eu cheguei aqui, tinha um trabalho, rapidamente eu consegui, mas eu fiz esse planejamento com o computador, colocando todas as áreas que eu precisava preencher antes, para deixar, de alguma forma, pronto em Buenos Aires e para chegar aqui. Para isso, fiz um planejamento em curto, médio e longo prazo. Assim. Quando eu tomei a decisão foi em 2003,
mas ainda eu tinha que, mudei meu trabalho na época para estar melhor e poder fazer assim, começar a ter um dinheiro extra para contar depois para vir para aqui. Então, eu fiz todo esse planejamento, eu fiz o planejamento bancário que eu tinha, comecei a ver quais eram as condições até de moradia, eu aluguei meu apartamento que eu tinha lá em Buenos Aires para ter outro ingresso, e fui morar com meus pais na última época para começar a ter essa reserva. Comecei a ver o tema do trabalho, fazendo alguns contatos já aqui, quando viajava eventualmente para algum curso. E, assim, tentando deixar tudo o mais calçado possível. E fazendo fazendo uma revisão desse planejamento, assim, quase diariamente. O que podia minimizar, o que podia otimizar, em termos até de gastos, assim, tudo aquilo que poderia me ajudar para depois chegar aqui. Então, e eu acho que quando você está naquela condição, assim, mais decidida e que a coisa realmente vai acontecer, de fato, muitas questões foram aparecendo, até sincronicidades mesmo, com algumas pessoas que permitiram que quando eu chegasse aqui, de alguma forma estava mais ou menos tudo calçado, para um bom início. Nós vamos abrir só uns minutos aí, um parênteses, para passar o filme. Olha lá para nós, por favor, ok? Ou você quer explicar para nós o que é o filme? O filme não é um filme, foi uma matéria, né, que a gente comentou ontem, que saiu na RPC, pode ser que saia no Bom Dia Brasil, é sobre colecionismo. Então a Rede Globo veio aqui, é quase 5 minutos de matéria, então a gente trouxe para mostrar. Costumam ocupar cantinhos especiais na casa das pessoas, mas aos poucos crescem e tomam espaços maiores. E aqui em Foz do Iguaçu existe um lugar só para elas. Estão guardadas lá quase 300 coleções. A figura de um senhor de barba branca e comprida e que insiste em usar roupas claras e chapéu seria suficiente para dizer que esse é um homem incomum. Mas o pesquisador Valdo Vieira é diferente desde pequeno. Minha mãe ela deu aula durante 35 anos para curso primário. Ela então me ensinou a ler e escrever antes. Aos 4 anos eu já dominava isso. Foi o estímulo para que ele montasse a primeira coleção de livros. O cara morreu, vinha a viúva e eles já sabiam, né, que eu pagava bem. Chegava e comprava a biblioteca toda do homem. Assim eu comprei uma dúzia de bibliotecas particulares. Valdo Vieira acumulou mais de 60 mil exemplares. Fascinado pela leitura, virou colecionador de outros objetos meio que por acaso. Chegou num ponto que eu já tinha muita coisa. Então, gibis, almanaque de farmácia, filatelia, numismática, moeda de todo tipo. Aquilo vinha de cambulhada no meio da situação. 16 anos atrás, ele doou quase 200 coleções para um centro de estudos que montou em Foz do Iguaçu, no Paraná, e sem dó. Você não leva nada depois que você morre, né? E é aí que começa a história da Holoteca, uma coleção de coleções. Tem conchas, objetos de estilo, mapas, peças da China, cartões, pedras, miniaturas. Tem biblioteca com livros minúsculos da literatura brasileira, coleções incomuns como a de porta-joias. Outros estudiosos trouxeram mais coleções. O advogado César Cordioli doou um acervo de selos avaliado em mais de $1 milhão. Tem peças raríssimas, como o Olho de Boi, o primeiro selo do Brasil. Ele entregou a coleção, mas ficou com as habilidades que conquistou. Todas as coleções, em geral, elas agregam a pessoa, aumentar a organização dela, o detalhismo, a exaustividade, além de contribuir com a cultura em geral da pessoa. Esse empresário trouxe para cá uma biblioteca particular que pertencia ao pai dele. Até hoje a gente reconhece qual livro que foi doado por causa da etiqueta. Eram quase 6 mil exemplares deixados de herança, alguns com anotações. As duas coisas que ele mais gostava era de ajudar as pessoas e de ler. Então a gente conciliou as duas coisas.
A maior coleção é a de recortes de periódicos. E essa é uma coleção dinâmica, porque todos os dias os pesquisadores leem dezenas de reportagens nos jornais, em revistas, em sites da internet e guardam aquelas que têm relação com algum tema de estudo. Por exemplo, esportes radicais, escolas e fraudes. Já são quase 500 mil recortes. A coleção de dicionários também é imensa. Aqui a gente tem o menor dicionário aqui no Holociclo, que é esse aqui, um dicionário de nomes próprios. Tem aqui também um dicionário sobre o chinês, sobre a língua chinesa. Tá? Aqui no caso é inglês e chinês. Futebol, o ABC das arquibancadas. Né? Então, tem uma série de termos utilizados pelos torcedores, pelos jogadores, sobre o futebol. Né? Então, um deles, né, que é conhecido, é o perna de pau. O perna de pau seria a alcunha que a torcida aplica aos jogadores bizonhos ou sem habilidade, que atuam mal. Aqui também a gente tem um outro que chama as notícias mais malucas do planeta. Marido é o maior fator de risco para a mulher. Mulher põe amante curdo na mala e tenta cruzar fronteira ilegalmente. A coleção de gibis que tem aqui impressiona pelo tamanho. Essa é uma das maiores gibitecas da América Latina. E alguns exemplares são bastante antigos, a maioria do período entre 1850 e 1950, são relíquias. Além disso, tem uma outra curiosidade. Há gibis aqui nessa coleção em outros idiomas: russo, grego, hebraico e latim. Você começa a mexer com uma coisa, essa coisa leva a outra, que leva a outra, um livro leva a um selo leva a uma moeda leva a um objeto qualquer, um relógio, enfim, o tempo. E aí a gente vai começando a compreender ou entender melhor, ou entender com maior abrangência, com maior complexidade, a relação entre as coisas. Legal, olha, a holoteca tem 1.500 metros quadrados, é aberta ao público todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados, das 9 horas da manhã ao meio-dia e das 2h30 da tarde às 6 horas. O endereço é Rua da Cosmoética, 1511, fica em uma travessa na Estrada Velha de Guarapuava. O telefone de lá é 3525-2652. As coleções costumam ocupar cantinhos especiais na casa das pessoas, mas aos poucos crescem e tomam espaços maiores. E aqui em Foz do Iguaçu existe um lugar só para elas. Estão guardadas lá quase 300 coleções. A figura de um senhor de barba branca e comprida e que insiste em usar roupas claras e chapéu seria suficiente para dizer que esse é um homem incomum. Mas... Há 2 anos comecei a estudar Conscienciologia. Dia 26 de abril de 2011, comecei a fazer TENEPS. Tenho 52 anos, é uma senhora que está falando de Portugal. Já fui casada durante 11 anos, o pai do meu filho faleceu quando ele tinha 14, tenho sido mãe e pai, hoje ele tem 26 anos. Tenho um namorado que não vive comigo. Na véspera de fazer 11 anos juntos, ele ficou sabendo que tem câncer nos pulmões e na cabeça. Levanto às 6h15, faço a higiene e vou para a poltrona que está no quarto onde durmo. Não quero fazer o trabalho no leito, com receio de adormecer. Começo pelo EV, depois exteriorização e a maior parte das vezes apago, no fim de 50 minutos acordo. Tenho lido e escutado que os primeiros 6 meses são os mais difíceis. Essa situação é normal? Apagar? Devo tomar banho para ficar mais desperta? E por ser meia força? Ou é só nos primeiros tempos? Não, isso é normal, está tudo certo, não tem nada não. Agora, o problema seu é uma coisa só. Persista com o trabalho. Se eles estão deixando você apagar, se dormir, é porque você precisa para recuperar as suas forças. Procure estar em forma na hora que você vai fazer a TENEPS. Isso aqui é importante no caso. Mas tudo está bem. Eu não estou vendo nada de anormal nos seus primeiros meses do trabalho, não. Outra aqui. Tenho uma amiga que mora no Rio de Janeiro. Disse a ela que estou tentando ajudar um homem que me parece ter esquizofrenia e não tem família. Não informei nada à minha amiga. Ela começou a descrever o homem, a casa onde morava, como estava fisicamente e disse que está com um mega assediador. Tudo isso sem eu ter falado nada. Que tipo de fenômeno é esse? Isso é clarividência.
Pois não é a primeira vez que isso acontece quando falo com ela. Parece que ela vê através dos meus olhos, ou ela entrou na minha psicosfera. Comprei alguns livros da Conscienciologia e vou levar para ela, mas gostaria de saber o que ela pode ter. Poderia me dar uma orientação? Ela precisa estudar clarividência. Ela tem clarividência de alto nível, se o processo é esse. E ela entra, tudo indica, no processo até da clarividência viajoura. É bom ela pesquisar o fenômeno para ampliar a capacidade dela de assistência. Outro, vivo uma condição peculiar. Sou homem e heterossexual, mas percebo que possuo energia um pouco feminina. Tenho muita empatia com mulheres. Elas me contam seus problemas, dificuldades, me pedem conselhos. Isso é positivo, pois faço muita assistência. Entretanto, no lado sexual a coisa complica, pois muitas me veem apenas como amigo, mesmo tendo um soma bonito e bem masculino. Outro dia, uma amiga disse que queria tricotar comigo. Tricotar? Brincadeira, né? Sinto que fui mulher na última vida e não tem problema com isso, mas estou tendo dificuldade de formar uma dupla. O que leva a consciência a optar em mudar o sexo? Como masculinizar minhas energias para formar uma dupla, sem perder essa empatia que me permite ajudar muitas mulheres? Ou será mesmo que amigo de mulher é cabeleireiro? Não. Vamos com calma. Escuta, eu trabalho mais com mulher do que com homens. É verdade ou não é? Vocês estão de acordo com isso? No entanto, eu não tenho problema. Toda pessoa tem um segmento ou um percentual yin, que é feminino, e um outro yang, que é masculino. O processo é dosar os processos desses hormônios, como é que são? Entre estrogênio e testosterona. Depende da situação. Agora, o que você deve fazer é o seguinte: seja homem se você quer arranjar uma mulher. Isso é que é o caminho que eu acho aqui, não tem jeito. Qualquer coisa é só você chegar aqui, que tem muita gente que entende do assunto. A gente conversa. Valdo, lá em Belo Horizonte, no interior de Minas, tricotar também tem a conotação de conversar, trocar informações. Tinha até um programa de televisão com esse nome, Tricotar, que eram duas repórteres conversando, tecendo comentários. Mas o tricotar que ele está falando aqui, ela está dizendo que é para... Eu já conheci um monte de homens ou pseudo-homens que tricotavam. Isso faz parte do serviço. Agora, o problema aí não é esse, não. O problema é o gênero sexual. O que a pessoa tem problema aqui é isso. Essa pessoa é do Rio de Janeiro. Qualquer coisa, se você chegar aqui, eu vou te dar umas dicas e a gente vê o seu estado geral, como é que está. O que você quer? Primeiro ele tem que ver qual é o diagnóstico que ele dá para si mesmo. O que ele pretende na vida? Você quer ser o quê? Agora outro. Meu próximo tema de pesquisa será a fitoenergética. Gostaria de algumas informações sobre a Rose Gardner. Como posso ampliar o processo de entendimento com as fitoenergias através do contato com ela? Seria bom você passar uma temporada aqui no CAEC. CAEC, discernimento, ver os problemas todos que nós temos com a natureza, que vale a pena. Você tem que lembrar que eu levo isso muito em consideração na minha vida, que a minha vida é uma casa de Tarzan. É tanto que no Google ela não aparece, só aparece um telhado branco, mais nada, é o verde. Eu estou no meio das árvores, é a casa de Tarzan. Estuda de vir o processo da fitoenergia. Isso é impressionante. Em torno da minha casa praticamente tem fruta e flores e folhas o ano inteiro. Isso aí é fora de série, amplia o meu processo de energia. É muito sério isso aí. De modo que você vem aqui, que a gente conversa mais, você vai ver alguma coisa. Ela é especializada no assunto, principalmente da ectoplasmia, baseada na botânica. Ela ficou no lugar do Tao Mao, que era especializado em energia de modo geral. O Tao Mao renasceu na China e deixou a Rose aqui conosco. Agora, outra coisa. Poderia dizer se tem algo publicado sobre o pandeiro e poderia comentar sobre ele? Olha, o pandeiro é o seguinte, foi uma pequena comunex que foi criada de uma maneira fugaz, temporária, que durou pouco, teve uma vida efêmera, que era para constituir reuniões tipo assembleia para decisão dos processos dentro da Reurbex.
mas principalmente para auxiliar esse trabalho que nós estamos tendo aqui com os voluntários da Conscienciologia. Lá eu participei praticamente de todas as reuniões que tinham fora do corpo. Agora, isso viveu e funcionou da década de 70 até o ano de 85. 85 parou tudo, porque aí eu fui publicar o Projeciologia, já não podia mais cuidar do processo extrafísico. Agora, teve reunião dessa que tinha 800 consciências, para vocês terem uma ideia. Outra coisa, nessas reuniões apareceram várias vezes serenões, evoluciólogos, etc., orientando os trabalhos de todo mundo. Já tem gente aqui que nasceu depois disso e que esteve no pandeiro. Isso aí, com o tempo, a pessoa é capaz de lembrar do que aconteceu. Agora, muita gente que esteve lá comigo ainda não apareceu aqui, por isso que eu acho que ainda vão aparecer. Quantas pessoas tem em Foz atualmente? Quantos? 600 e quanto? 630. Pois é, já tem 630 pessoas aí que vieram para cá. Agora, eu penso que ainda vem algumas que estão faltando, porque tinha muita gente que eu vi que ainda não apareceu aqui. E esse povo já renasceu. Agora aqui, fui de férias para a Grécia e no segundo dia sofri um acidente gravíssimo de moto. Fui operado lá e depois removido para o Brasil. Tive fraturas múltiplas na perna e estou incapaz. Diante desse acidente, que poderia ter resultado até em dessoma, fiquei me perguntando por que não consigo êxito em nada e não busco algum prazer, não consigo realizá-lo. Quando busco algum prazer, não consigo realizá-lo. Sempre fiquei impressionado com os guerreiros espartanos, principalmente os discípulos do rei Leônidas, dos 300 de Esparta. Ora, seria bom essa pessoa, né, encontrar com o espartano, né, para ver se melhora a situação. Agora, o problema todo é o seguinte: você agora está incapaz? Quer dizer, o acidente foi para colocar você imobilizado para você mudar seu caminho. Pensa bem agora na programação existencial. Aproveita a sua vida. Andar de moto é loucura total, né? O erro básico foi seu. Você tem que lembrar disso. Andar de moto, isso é loucura. A moto, o motociclista é o para-choque. É um perigo isso. Eu estudei muito esse negócio de moto até no Japão, vocês sabem. Eu estive vendo os processos da Honda, isso na década de 60. E a coisa que mais me impressionava, até hoje me impressiona, é o seguinte: uma moto, ela às vezes pesa 250 quilos. Agora, quando ela está em alta velocidade, se tiver uma pedrinha desse tamanho que o pneu bater, ela espirra. Eles me mostraram isso tudo no Japão. Eu vi isso tudo bater desse. Agora veja, quem anda de moto, como é que é? Então, ó, você agora deve tirar a lição disso. Leva a sua vida, entra na programação existencial, vamos aproveitar o corpo que você ainda tem. Vamos fazer força. Agora aqui, hoje, com mais veemência, se menciona que a pessoa que se insere na projeciologia passa a viajar muito. O que desencadeia essa necessidade de tanto viajar? O senhor mesmo, durante um tempo, não tinha quase morada fixa, vivia rodando o mundo. Por que isso? Não, o problema todo não é bem isso, não. A projeciologia não tem tanta relação com isso, não. A projeciologia tem muita relação com a aviação, a aeronáutica e a espaçonáutica. Isso é outra coisa. Agora, do ponto de vista de projeção, muitos projetores, como conscienciólogos, eles viajam devido à dromomania, mas dentro da docência. Eu viajei dando curso todo lado, fazendo pesquisa de todo tipo. Por que hoje, vocês têm que lembrar que nós temos contato com gente de 72 países, devido a esse processo de curso, palestra, contatos administrativos, fora, no Brasil, tudo quanto é lado, todos esses continentes por aí afora. Então, isso é que é importante. Hoje eu deixei de viajar. Eu estou aqui porque a turma veio para cá. Né? Então, não é bem assim, não. Isso aí você tem que estudar mais. Agora, dromomania, se é excessiva, é errado. Agora, se ela tem uma razão de ser, se é uma viagem instrutiva, se é um bordejo cultural,
Se aquilo tem finalidade útil, técnica, de esclarecimento, atares, isso é diferente. Agora aqui, recentemente participei da segunda qualificação docente e desde então tenho sentido muita sonolência. Estou preparando minha primeira aula treino, mas tenho sentido muita dificuldade devido à sonolência. O que posso fazer para melhorar além de praticar o EV? Como faço para limpar o ambiente antes de estudar? Primeira coisa, precisa ver sua carga horária de sono. Às vezes você está atrasada com o sono. Durma bastante, depois lava o rosto, que não é possível que você vai ter sonolência, não tem disso. Isso aí é desculpa. Enfrente o assunto. Gente, eu entrego de novo aqui, pode falar. João Luiz, letra A. Você falou que sua vida melhorou em Foz do Iguaçu, que aqui é o paraíso, e você fez uma mudança de um país para o outro. Você chegou a pensar na questão da forma holopensênica? Se você é capaz de ter já passado por aqui e ter deixado uma forma holopensênica de outra vida aqui? E se pensou nisso, sentiu os efeitos quando veio para cá? Quando eu vim para aqui, com certeza eu pensei, porque eu sempre tive afinidade com o Brasil. Eu já comecei a viajar bem já na década dos 80. Eu vinha todo ano para o Brasil. Eu gostava muito, sempre gostava assim, dos brasileiros mesmos, do jeito, assim, a simpatia, o acolhimento. Tinha muita afinidade assim, com o Brasil. Eu pensava, porque tinha nascido na Argentina, se gostaria de ter nascido aqui. Até depois, conhecendo a Conscienciologia, eu sempre assim me perguntava, será que tinha alguma coisa para resolver lá? E com certeza tinha, porque tive que trabalhar bastante em Buenos Aires, para depois conseguir vir para aqui. Uma coisa eu tenho certeza, você não foi da tribo dos carimãs aqui não. Mas assim, eu tinha muita afinidade. Eu falo do paraíso como uma questão assim, de quanto que tem de bom aqui em Foz, em questão assim obviamente aqui dentro, morando hoje dentro da Cognópolis, você está rodeado da natureza. O holopensene aqui próprio do tertuliário é totalmente diferente, não? Quando você vai para outra cidade, Rio ou Buenos Aires, no caso, você entra num caos holopensênico. Então, assim, nesse sentido, estou falando um paraíso holopensênico onde você está o tempo todo trabalhando uma questão da interassistencialidade, da evolução. Você vê todos os exemplos que tem, o professor Valdo, obviamente, e o resto que também está aqui, que estão te mostrando uma necessidade de você se melhorar o tempo todo. Agora, você nasceu muito branquinha para ser carimã, por isso que eu falei, tá? É disso que eu quero falar. A Crisa nasceu na Argentina com layout da Provence. Ela tem todo o tipo físico do Lidi, quer dizer, é a cara das heroínas de Balzac. A finesse, você tem que viver com ela para ver como é que é. Eu corrigi alguns anos. Ela é uma das únicas pessoas que a hora que vai lá para pegar o almoço, ela pega o prato natural e depois um pratinho para colocar tudo. São dois napkins. Sabe como é que é? E a sobremesa. É tudo, mas alto nível. Tudo arrumadinho. Je suis désolé, mas isso é arte francesa. E além disso, Cris, eu lembro bem daquele SCP1 na Argentina, que foi no hotel Cristóforo Colombo e que tinha presença de italianos. E você que estava lá, ali você tomou uma série de decisões. Sim. Quer dizer, ali você vê só aí, Argentina, Brasil, Itália e França. Como que essas influências, elas facilitam determinados contextos e tudo. Você percebe bem essa mescolança toda? Total, na minha família também. Meu pai é italiano, não? Era italiano. Então, minha tia nasceu na Áustria, assim, tem toda uma coisa europeia, assim, bem marcante. Bem uma onda. Mas aquele SP1, com certeza, eu até ia comentar, foi, assim, totalmente decisório para eu vir para aqui. Foi com a professora Malo e Tatiana. E muitos italianos, né? Num hotel italiano, com nome italiano e cheio de italianos vindos de lá. O que mais me chamou a atenção, que eu já tinha feito vários cursos com a professora Malo, até desde o início, lá em Buenos Aires.
E eu vi ela tão séria que a professora sempre tem assim alguma coisa para descontrair. Mas aquele CP1 foi assim de uma seriedade tão grande que eu fiquei assim. Sabe, Valdo, no Cristóforo Colombo a coisa não estava de brincadeira. Foi sério mesmo. E aí, falando, e a professora que ela não desperdiça um minuto, não? Eu fui para o coffee, aí estava num cantinho, tomando café, tentando engolir meus sapinhos, que tinha vários aí. Aí vem ela assim, detrás de mim, aí fala alguma frase que foi bem contundente, falando que eu tinha muito trabalho me esperando aqui em Foz. Eu já tinha falado a minha intenção, mas aquilo estava num momento crítico, porque foi justo julho de 2005, o ano anterior para vir para aqui. E aquilo assim, foi um impacto. Depois disso eu vim para aqui para fazer consciencioterapia, porque aquela coisa, não levantou aquele CP1 foi assim, levantou muitas questões para mim, eu via que não estava conseguindo resolver por mim mesma. Aí vim para aqui. Eu me lembro também que o primeiro SCP-2 que você veio fazer foi o primeiro que foi realizado urbano. A gente só fazia naqueles hotéis, fazenda, né? Foi o primeiro urbano ali no Hotel South America, ali na Praça General Osório. Você foi a última a entrar na sala. Quando você entrou, lá da frente, o professor Valdo falou assim: Malo, ela é uma daquelas nossas amigas de Carcassonne. Ele falou isso bem para você, uma frase que eu jamais esqueci. Já faz algum tempo. Então essa frase estava lá, sabe? Ela é uma das nossas amigas de Carcassonne, olha. Então com aquela cara, falei, gente, mas ela é estampada, porque nós trabalhávamos juntas em Buenos Aires e tudo, mas não, ela foi assim, além dos cursos que fiz com a professora, aquele CP1, os livros, foi naquela época, foi assim, o Autocura, foi um livro assim, para mim, que eu destrinchei da primeira à última folha, e que assim, para quem está em um momento de decisão, eu acho que é ótimo. Ninguém nega as suas origens. Não tem jeito. Tá. Tudo aparece, não tem jeito. Por causa do processo do temperamento. É um caso sério. Você está querendo falar aí? Por favor. Cris, na patologia, na quarta linha, no começo da quarta linha, você fala o enfrentamento dos conflitos íntimos. Aí eu queria que você fizesse uma correlação dessa questão do enfrentamento dos conflitos íntimos, com uma expressão que tem na quarta linha de baixo para cima também da patologia, no final, que é a responsabilidade evolutiva. E, assim, junto com esse seu processo, né, de autoinserção cultural. Você pode passar para a gente de experiência? Sim. Assim, no momento eu comecei a fazer aquela avaliação de qual era meu estado, tanto intraconsciencial, e o que eu estava fazendo mesmo lá em Buenos Aires, e aquilo que eu tinha falado, de você já chega a um teto, enquanto eu trabalho mesmo lá no centro educacional, eu di todos os CIPs que tinha para dar, palestras, cursos, LTP, PPL, tudo que tinha com todas as letras, eu dei. Mas chega um ponto que eu via que não tinha assim, nenhuma reciclagem. Aquilo estava totalmente assim, um círculo. E eu vi que tinha muita coisa ainda para fazer. Então, muitas vezes, até em alguns cursos que eu vinha fazer aqui, eu percebia esse nível de responsabilidade muito grande, que eu estava fazendo muito pouco com relação a isso. E então eu tinha que me colocar um desafio para melhorar essa condição íntima que não era boa. Então eu estava assim, um tempo como brigando com aqueles conflitos, tentando ver, não, está bom aqui, eu agora vou fazer um CP1, e depois faço um CP2 e está ótimo. E aquilo já não dava conta das minhas necessidades e a minha responsabilidade, que aquilo ia crescendo. Até na época, quando você foi com o teu curso, responsabilidade, aquele ano foi bem rico na época da coordenação, porque foram muitos os professores que foram lá, e aquele curso assim, caiu para mim, realmente deu uma chacoalhada eu tenho muita coisa para fazer e ainda é muito pouco que estou fazendo. E mesmo hoje vindo aqui, foram muitas as mudanças, as reciclagens, você vê a necessidade de que aquilo, a responsabilidade é ainda maior. E ainda tem muito para fazer,
e tem desafios a se colocar na frente. Que eu acho assim, por exemplo, fazer o verbete, apresentar é um, mas tem outros também. E eu tenho esses desafios assim pela frente. E a responsabilidade é o motor disso. Né? Está bem presente para você colocar isso bem presente, porque você tem responsabilidade com as outras consciências para te mexer, que aquilo também vai influenciar em outros. Então, assim, é bem grande. Cris, aqui no ar, você pode falar um pouco na página 11, na efeitologia, você falar os efeitos evolutivos da decisão acertada e falar também aí o efeito interassistencial da reciclagem intraconsciencial nos grupos de convivência anterior e atual. Fala um pouquinho das duas coisas, por favor. Eu já falei, mas vamos falar assim mais rapidamente, que a questão é assim, que na medida que você vai fazendo essa reciclagem intraconsciencial, aquilo vai promovendo uma mudança, essa mudança íntima vai refletir, com certeza, entre os grupos de convivência. A convivência com o grupo hoje, tal aqui na CCCI, é muito positiva nesse sentido, até com o próprio professor Valdo, que eu tenho essa oportunidade e não deixo de olhar para ele nesse sentido, e que aquilo obviamente vai influenciar também, e que influenciou na minha interassistencialidade, na minha volta, assim, quando eu volto para o grupo familiar, quando eu volto com alguns grupos do passado, amizades que eu tinha, grupos de trabalho que às vezes eu encontro lá, então aquilo você vê a distância que aquilo está hoje, mas é que fiz parte também desse grupo, mas hoje é diferente, o olhar é outro. Então, a oportunidade é hoje de ter uma outra atitude com esse grupo, porque você tem, de alguma forma, essa responsabilidade hoje também de passar outra imagem que você já mudou também. E teu exemplo também vai repercutir nos outros. Obrigada, Cris. Cristina, Marilza aqui atrás de você. Sim. Seu verbete está muito interessante e principalmente para as pessoas que chegam aqui à Foz, chegam ao CIAEC, mas não conseguem se auto-inserir dentro da conscienciologia. Elas têm essas dificuldades de uma forma geral, né? Então, especificamente para essas pessoas, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a coragem para evoluir. Ali a gente tem um belo livro sobre o assunto, mas que você falasse da sua experiência, essa inserção que você descreve aqui, né? Como você foi adiante, dar cada passo a passo. Gostaria que você desse uma aprofundada nesse termo. Vou sugerir também a leitura do livro Coragem para Evoluir, porque foi um dos livros também, junto com a Autocura e o Mudar da Flávia, que aqueles assim foram realmente muito sustentadores daquele desafio de colocar, não, eu quero mudar e precisa algumas ferramentas. Eu acho que o fundamental é que a pessoa que quer tomar essa decisão para mudar, eu até falava que mesmo você, às vezes, mudando a outra cidade dentro do próprio país, você precisa encarar outras questões que não são as que você estava acostumado e até, assim, próprios da cidade, locais, que você precisa conhecer. Então, eu acho que, assim, o planejamento que eu coloco aqui na parte de alicerces, eu acho que é uma questão bem muito importante, não? Para quem toma a decisão, você tem que se planejar primeiramente, não é só para se lançar, vou lá está tudo bem, tudo aqui acontece ótimo, porque mesmo você chegando, você vai ter vários contrafluxos que vai ter que superar para conseguir se inserir mesmo. Então, eu acho que essas etapas que até que eu coloquei na parte da tabela, né? E as etapas mesmo. A de euforia, as dificuldades, a compreensão, são etapas que acontecem mesmo, pelo menos que aconteceram comigo. E aquela questão do entusiasmo quando chego, mas depois você vê que aquilo, você não vive só em euforia, precisa outras questões. Então, eu acho que
o principal é o planejamento, um ponto bem crítico para tomar em conta. Eu quero falar aqui, antes de nós começarmos ali, Obrigada. De nada. para o nosso amigo aqui, Almeida, eu só peço a você uma coisa. Fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais confiante, tenha um pouco mais de paciência. A partir de hoje, nós vamos começar a trabalhar com o seu caso. Eu reconheço que é complicadíssimo, mas eu vejo e senti aqui que as consciências vão ajudar você. Agora, da sua parte, o que você precisa de fazer é ter paciência. Eu nem vou ler a sua página que você mandou para cá, que não é bom. Mas agora, você vê se me entende. Você acabou de mandar, eu estou respondendo em cima do lance. A partir de hoje, nós vamos começar a trabalhar com você. E olha, você vai ver resultado disso. Só peço que do seu lado, paciência, paciência. Não perca as estribeiras. Só isso.
como é que você foi? Então, eu nem não estava, até antes de sentar aqui, eu não estava com o coração palpitando. Daí cheguei aqui, quando começou, daí ele ficou super acelerado, assim, como se estivesse fazendo exercício físico aeróbico, assim, muito acelerado. Daí ele foi acalmando mais para o final. Mas a sensação que eu tinha era como se a energia passasse por mim e fosse para as outras pessoas da minha rede de relacionamento. Família, alguns pacientes que a gente vem atendendo, e era como se fosse uma passagem, assim. Óbvio que eu fui beneficiada, mas, né? E mais no final eu senti a sensação de que estavam mexendo alguma coisa na minha nuca, assim. Não sei se tinha alguém atrás de mim, a impressão era que tinha alguém atrás e que estava mexendo. Está se sentindo bem agora? Tudo bem? Estou, tá. Tranquilo. E você, como é que você foi? Então, no começo eu senti uma enxurrada de energia, né, vindo da sua direção. Percebi um trabalho na minha cabeça, no início. Depois o campo foi assentando, minha mão ficou bem gelada. E foi bem bom. Uma energia, sim, bem acolhedora. Então tá bom. E você, Luiz? Senti no início formando o campo, né? Foi. Aí da metade para o fim eu senti que daí ficou mais forte. E daí parecia que eu me sentia um motor, parecia um motor, assim, funcionando. E não parava. Foi. Você viu que o processo é assim, alternante, né? Bem forte. Né? Bem forte. E eu não estava fazendo nada. Esse dá muita energia, assistir os outros fora daí. Porque vocês estão bem, né? Os três aí que estão ótimos. Gente veterana, doutora no assunto. Falando em francês, né? Foi ótimo. Você está sentindo bem agora? Estou bem. Está bem? O campo está muito forte. Ficou muito forte agora. Mais da metade para o fim eu senti da metade para o fim ele ampliou. Não sei se chegou. Não sei se era o que era essa ectoplasmia, o que era, mas ficou bem. O processo é assim mesmo, é o fluxo. E é alternante. Entende? Ele vai. É um ritmo, é o fluxo, é normal isso aí. É desse jeito mesmo. E dessa vez foi assim. Ele está muito forte desse jeito. Gente, muitas graças. Valeu.
fomos? Comecei a sentir um calor muito forte na palma das minhas mãos. E acho que é uma bola de energia vinda desde aqui da minha barriga, da garganta e até na minha testa, de forma que empurrou a minha cabeça para trás e eu tentava segurar com o meu músculo e eu não conseguia. E quanto mais eu tentava segurar, mais doía o músculo de trás do pescoço. Depois, no final daí as palmas das minhas mãos ficaram geladas. E eles trabalharam muito com energia com você, o tempo todo. Eu senti uma Você sentiu? Trabalho? É. No começo também uma palpitação muito grande do coração. Agora não, agora já está normal. Você está sentindo bem agora? Sim. Tá. Eles mexeram muito com você, te viraram do avesso. Eu acredito que sim. Eu percebi o processo todo aí. Como é que você sentiu? Hoje foi a vez mais tranquila que eu já passei. Ah, é? Foi bem breve a palpitação no início. Foi ele que te convidou para vir aí, sabe? Foi. Parece que é um colega antigo aí, de 1900 de bolinha, que está visitando aqui. E logo no início eu já senti assim a tranquilidade e o campo, uma energia morna, muito agradável e intensa. E a expansão para o lado direito. Aí, na medida que eu fui relaxando mais e procurando dar mais passividade, eu fui sentindo a mudança. Então, eu percebi a mudança de temperatura e aí o fluxo de assistência. Então, começou a esfriar a energia. De morna, passou para fria no final. E bastante agradável. Está sentindo bem, então, agora? Bastante descoincidência. E você, Ivan, como é que foi? A sincronicidade com o Frank, quer dizer, deu uma semana que a gente está se reencontrando novamente. Ah, é? É, né? A gente fazendo um trabalho aí juntos. Aí hoje de manhã ele ligou para mim, hoje na parte da manhã. Tô sabendo que tem alguma coisa extraordinária lá. Eu falei, hoje é o dia de, além dos verbetes, o dia da mega euforização. Agora, é engraçado, quando vem o visitante é sorteado, né? Tudo tem sua razão. Aqui tem cada caso, se a gente for contar as histórias... Aí ele ainda veio contrapensando dele, isso é uma belada de vocês, né? A questão do Frank dela. É a questão que veio a sinalética desde a semana de estar aqui junto com ele, né? Essa questão de satisfação, a questão do campo formado aqui do lado esquerdo, todo esfriamento, a questão da orelha, a orelha esquerda e o nariz também, a questão de muita ectoplasmia, quer dizer, as mãos estão frias, agora bastante fria, e a questão dos companheiros, a Luimara daqui também, foi quando de 99 estava vindo de Joinville, encontrei a Luimara dentro do ônibus, ela estava vindo para Cega a primeira vez também, entendeu? Né? A questão da sincronicidade, ele ter convidado ela aqui também, essa satisfação benéfica. Os afins se atraem, né? Os afins se atraem. Para criar o campo é preciso ter afinidade, senão o negócio não funciona bem. Perfeito. Agora, vocês trabalharam bem. Agora, eu só sei que eles mexeram muito com ele. Deram muita mexidinha aí. Mas você está bem, tudo ok. Você sentiu, né? Pois é, muita. O campo está muito forte. Gente, muitas graças. Valeu, viu? Gente, eu entrego a Cristina em suas mãos. Vocês podem perguntar o que quiser. O que ficou faltando aí? Cristina, essa aqui odisseia de Buenos Aires para Foz. Aqui no Acre. Sim. Dentro do seu verbete, autoinserção cultural, eu gostaria que você explanasse ali na fatologia
na segunda linha de baixo para cima, semiótica cultural. Você poderia repetir? Na fatologia, na página 10, de baixo para cima, na segunda linha, a semiótica cultural. Sim. Eu coloquei aí porque a semiótica tem a ver com a interpretação. Então, assim, você para se inserir uma cultura, você precisa estudar, precisa conhecer essa cultura e interpretar, decodificar o que acontece aqui. Então, eu fiz assim um estudo da cultura aqui antes de vir, através do estudo do idioma, para ver qual era a melhor forma de integrar com as pessoas aqui. Então, eu acho que a semiótica tem que ver com isso, com a decodificação da cultura, onde você vai se inserir. Eu queria exatamente fazer a mesma pergunta que ela fez. E então quero explorar mais um pouquinho. Fala para a gente, dentro dessa perspectiva de semiótica, o que foi mais forte para você? Começo para mim foi o idioma. Para mim foi um ponto assim para conhecer e até uma questão assim de me comunicar aqui com as pessoas, sabe? Eu tenho que conhecer melhor o idioma. E quando eu viajava, você fala aquela coisa, não, que nem fala nem espanhol nem português. Então, vai rolando alguma coisa, o outro entende, você entende, mas assim. Mas no momento que eu decidi vir morar, eu achei o melhor aprender mesmo. Mas assim, mesmo aprendendo no idioma, você consegue aquela questão de decodificar quando você começa a morar aqui. Porque você tem um aprendizado assim teórico, você conhece assim, os verbos, não, todos uma fileira, isso assim. Mas no momento que você começa a conviver, você tem que falar aquilo. E assim, no início tem uma dificuldade. Você tem uma informação, mas ainda não consegue colocar aquilo verbalmente. Então, essa foi a minha primeira forma para conseguir me adentrar na cultura. Eu tenho que melhorar a questão do idioma. Mesmo assim, hoje, assim, também o fato de formar parte da equipe de etimologia me ajudou muito, porque eu trabalho o tempo todo com dicionário, e aquilo você vai ampliando o seu dicionário cerebral, que é uma questão assim que, mesmo você conhecendo, eu vejo a minha limitação ainda, no momento que às vezes eu quero expressar alguma questão, e eu ainda não tenho todo o vocabulário assim, que eu poderia ter falando em espanhol, entende? Então você vê que ainda isso falta, que só o tempo assim aquilo vai dominando o idioma. Eu não acho que domino o idioma, eu consigo falar bem, mas ainda está bem longe do que dominar o idioma. Então, para mim, essa é uma fonte assim, bem importante. E na própria escola de idiomas, você tinha acesso a livros, a música, a filmes, a tudo. Eu assistia tudo. Eu tentava olhar tudo que podia para conhecer mais. Obrigada, muito interessante você ver isso. Obrigada. Cris, aqui na página 11, ali no final da fatologia, na antepenúltima linha, tem a evitação das gafes culturais. Pode contar alguns exemplos assim? Porque eu coloquei assim, quando você vai tomando mais conhecimento da cultura, você também tem que ter assim cuidado no momento que você vai, como você vai agir, porque muitas vezes acontece essa questão das gafes culturais. E assim, na questão de idioma tem muita coisa, assim, questão de palavras que no idioma significa uma coisa, mas quando você fala em outro país é uma coisa totalmente diferente. Eu já tenho um livro, não, que diz cuidado com os amigos, falsos amigos, que você acha que é o mesmo, mas quando você fala, está falando uma coisa totalmente errada. E eu já cometi muitas gafes assim, nesse sentido. Mas assim, tem exemplos mais assim, grandões, até eu achei, tem um site com gafes cultural, tem em outros países, por exemplo, a pessoa estava falando até de um brasileiro em Marrocos. Aí está com a esposa
E chega um comerciante que pede, ele oferece tantos camelos para comprar a filha dele. E o brasileiro, assim, tudo bem, mas se me paga o dobro, eu aceito. E o comerciante, ele falou, claro, pago. Aí o outro já não sabia como desfazer aquele fato, entende? E era já um ato de comércio. Então, assim, quem comentaram, um especialista assim, internacional acerca disso, que acontece assim, bastante nessa questão. E pelo próprio fato do brasileiro ser muito comunicativo e até do contato, não, assim, mais movimentado que outras questões. Então, eu coloquei porque achei interessante, não só, simplesmente comigo, sino em geral para a pessoa que viaja. É bom conhecer assim algumas questões que têm a ver com a cultura, para você. Eu na própria escola assim, de idioma, o professor falava um monte de coisas para você não falar, entende? Aquilo era assim, a aula era um pouco esquisita, foi muito explicativa em algumas questões, você não pode falar essas coisas, então ele e você anotava tudo para, olha, cuidado com isso, entende? Então é importante. Cris Luiz aqui no B. Sim. Gostei bastante do verbete. Eu queria que você correlacionasse 2 itens da pensenologia, na página 10, ali na segunda linha. O corte intencional do vínculo com o holopensene do local de origem e depois no final da 4ª linha, o neocontato com o holopensene de origem. Fazer esse cotejo. Porque assim, quando eu já estava instalada aqui, sobretudo assim, as primeiras semanas, até o primeiro mês, eu mantinha assim, uma série de contatos ainda com amigos em Buenos Aires, que queriam saber, como que você está, o que está acontecendo, e você tinha aquele MCN aí aberto, aí aparecia fulano, e eu ficava assim, toda, que tristeza, estou aqui, eles lá, não? Assim, em um momento, cheguei um dia e falei, eu acho que vou cortar tudo isso, acabaram os e-mails, acabou o MCN, fecha aqui, daqui a um tempo, não sei, me manda uma carta, me conta qual que é a sua vida, mas assim, não dava mais, porque aquilo me gerava assim uma questão de, será que fiz certo? Está todo mundo me sentindo tanta falta de mim, que será que estou bem aqui? Então eu fiz assim um corte, realmente assim, cortei tudo, claro, só com a minha família, que continuava o contato assim direto, mas assim, o que era amizade, eu decidi cortar de vez e só entrei em contato assim via e-mail, mas em forma bem mais esporádica, para conseguir me inserir mais aqui, porque estava vendo que essa conexão estava me provocando assim um certo desconforto. E aí que depois veio assim, quando eu voltei já estava muito mais assim, muito mais adaptada aqui, e aquilo já me dava assim o prazer de saber como estão as minhas amizades, que estão, como que eles se encontram. Então aquilo foi bem mais tranquilo, mais uma vez que passou aquela primeira etapa, que era assim bem de crise mesmo, de adaptação. Então foi isso. Então esse neocontato ele já vem em outro nível. Era totalmente diferente. Sim, eu já estava em outra etapa. Eu já estava aqui, então aí volto, porque de fato assim, voltei uns 6 meses, depois voltei para Buenos Aires, uma vez que já estava aqui instalada, mas aquilo já era bem mais tranquilo. No início aquilo me gerava muita crise, assim, nas primeiras semanas, eu estava em crise assim, direto. E o que você acha que fez essa diferença? Foi o tempo mesmo aqui, ou teve alguma questão intraconsciencial? Eu acho que foi bem intraconsciencial. Como no primeiro tempo eu ainda não trabalhava, então eu ficava direto lendo, estudando, eu assistia tertúlia, ia para casa, e ficava o tempo todo assim, estudando. Então aquilo me ajudou muito, viu? Eu estava assim, tentando tirar o melhor proveito dessa experiência que eu estava começando. Então, eu estava assim, fazia laboratório, então meu enfoque era aqui, não era lá. Então, eu decidi fazer esse corte bem propositalmente para, eu quero me inserir aqui, não posso estar o tempo todo assim. Eu estava o tempo todo vendo jornais argentinos, viu? Assistia a TV, as notícias, aí cortei tudo. Aí acabou. Cristina.
Aqui atrás, Roberto. Sim. Eu não sei se já foi feita uma correção na neurologia, já foi visto? Foi. Foi? Tá. Pois é, eu te agradeço muito, espero os próximos 50. Obrigada. Entendendo? Obrigada a você. Ela é ótima, você já viu na comunicação. Outra coisa, ela é uma das que tomam conta daqui, né? De tudo que nós temos. A verdadeira mãe aqui para o trabalho nosso, Márcio. Vamos em frente. Obrigada. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 89 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 15 perguntas online. Hoje teremos os recados da Josiane sobre o curso Proexologia, a Patrícia e o Leão sobre o CP3 no Rio de Janeiro, a Fabiana sobre o curso da Simvex, o Eduardo sobre o Higiene Consciencial e a Selma sobre o CP2. Antes com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde. Nós convidamos ao tertuliano e teletertuliano a tornar-se aí, associar-se ao programa Amigo da Enciclopédia, juntar-se a mais de 400 pessoas que hoje mantêm a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, todos os custos operacionais e manutenção do holociclo, da holoteca, do tertuliário, a transmissão das tertúlias para o Brasil, para o mundo todo, através do programa Amigo da Enciclopédia. Então é muito fácil fazer. Você liga na recepção do SAEC 45 35 25 26 52 e no ato, por telefone, com o cartão de crédito na mão, você faz a sua adesão ao programa Amigo da Enciclopédia. Convidando também aqueles amigos que tiveram assinatura vencidas aí em maio, junho, julho e agora em agosto, que se tiver condições, se puder, que renove a sua assinatura também para manter aí toda a receita e a produção do programa Amigo da Enciclopédia. Obrigado. Boa tarde. A Apex convida todos para o curso de Proexologia, que tem como objetivos propiciar a cosmovisão dos fundamentos da proexologia, desenvolver habilidades cognitivas proexológicas, desenvolver a inteligência evolutiva e compreender e debater conceitos chaves da proexologia. O curso tem como destaques estudo de casos, debates, enciclopédia e parapsiquismo com técnicas bioenergéticas. A data vai ser 19, 20 e 21 de agosto, com custo de R$ 180 ou 3 vezes 70. Para maiores informações, 3525-2652 ou pelo site www.apexinternacional.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O Leão e eu estamos aqui para convidá-los para o curso ECP3, que vai acontecer no Rio de Janeiro, no Hotel Guanabara Palace, nos dias 16, 17 e 18 de setembro. O ECP3 é um curso de campo, de imersão, em que os alunos se hospedam no hotel e participam do campo assistencial. Ele vai contar com o Epicom Alexander Steiner, e eu passo agora a palavra para o Leão falar um pouco do curso. Bom, boa tarde a todos. Eu queria convidar vocês para a CP3. O Rio de Janeiro está passando por um momento muito especial, né? Nós estamos tentando alavancar o campo de Saquarema, melhorar as instalações, e o ECP3 vai servir para isso. Portanto, eu convoco você, teletertulianos, e você, tertulianos aqui de Foz, a se fazerem representar no ECP3. Esse curso vai ser muito especial, é um momento chave para o Rio de Janeiro. Para informações, entre em contato com qualquer unidade do IIPC. Obrigada. Pessoal, seguindo a linha do Rio de Janeiro, boa tarde a todos. Muito bacana a sincronicidade do pessoal falar antes. Nós estamos também convidando aos jovens do Rio de Janeiro e a quem tem interesse em conhecer a técnica de inversão existencial de maneira mais aprofundada. Nós vamos ter, então, no Rio de Janeiro, na universidade, nos dias 20 e 21, sábado e domingo, o dia todo, o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial. É importante falar que a técnica da inversão existencial é a otimização da vida intrafísica, baseando-se no paradigma consciencial. Estão todos convidados, uma vez mais, então, o curso será ministrado na Universidade do Rio de Janeiro,
dias 20 e 21, sábado e domingo. Para mais informações, por favor, acessem a página web www.acinvex.org. Esperamos vocês lá. Obrigada. Boa tarde a todos. Como está a sua crise existencial? Você está num nível de reciclagem intraconsciencial propício para a aplicação da higiene consciencial? Você já percebeu qual é o seu padrão homeostático de referência? Esses são conceitos que vão ser trabalhados dentro do curso Higiene Consciencial, que nós vamos ministrar no dia 20 de agosto, sábado, no Discernimento, aqui em Foz do Iguaçu, junto com o professor Rui Bueno. Nesse curso nós teremos um campo, que é um campo homeostático de asepsia intraconsciencial, que vai ajudar o aluno a perceber o seu padrão homeostático, para ele ter esse padrão como referência nas suas manifestações e não deixar que a crise de crescimento se transforme numa crise de sofrimento. Então, é um convite às pessoas que ainda não tiveram oportunidade de praticar a higiene consciencial, de levar esse conceito para as práticas do seu dia a dia. Nós recomendamos aos alunos que já se inscreveram que participem dos laboratórios de pensenologia, estado vibracional, proexis, despertologia e dupla evolutiva. Fica o convite, as inscrições no CAEC, R$ 100 ou em 2 vezes de 55, e o curso vai das 8h30 da manhã às 10 da noite. É uma maratona de higiene consciencial. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para fazer o último convite para o curso ECP2. Nós estamos já na véspera do curso, formamos uma boa turma aí, mas para aqueles que ainda estão indecisos, ainda não se posicionaram e querem participar do curso, ainda é possível, pois temos algumas vagas. O curso vai acontecer no Hotel Rafaim da BR, amanhã, dia 12, 13 e 14 de agosto, com o Epicom Mário de Oliveira. As inscrições podem ser feitas pelo CAEC ou pelo IPC, no telefone 2102-1443. Obrigado, esperamos a todos. Uma boa tarde. Lembrando a todos que para amanhã teremos o verbete Comunicação Não Verbal, a especialidade Comunicologia, a autora, a professora Mabel Teles. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.